Acho que é isso. A gente também vale levar as duas não, né? As mais de duas gerações aí que já estão nesse mundo aí das telas. Deixa eu trocar de tela aqui falando nisso. É, Vamos ver o que vocês estão falando. Eu acho que essa geração mais novinha vai ter muito problema cognitivo, mas não sei se vai ser ou se é a opinião de velho. Pode ser também, né? Hoje o fato de passarmos mais tempo na rua, tá? Eles ficam mais horas sem tela. É. Eu acho, gente, que vai de cada um, né? Assim, eu acho que se tiver alguém aqui na live ou no mundo que queira ficar realmente 100% longe da tela, boa sorte. Espero que consiga. Eu tô numa política de redução de danos, porque eu escolhi trabalhar com algo que envolve tela, né? Eu acho que, inclusive, o Luciano é designer, eu sou formado em rádio e TV. As muitas amizades que eu fiz desde quando eu entrei na faculdade pra cá, assim, são tudo pessoas que estão, de alguma forma, muito envolvido com a tela, a trabalho, inclusive, né? Então, eu acho que a gente não pode também cair na ilusão. Eu tenho um problema, gente, que às vezes eu sou meio obcecado com as coisas. E aí quando eu quero uma coisa, eu quero muito ela. E aí quando eu entrei na pira de sair da tela, eu achei que eu tinha que vender o celular, mas não dá, né? Acho que o que a gente tem que buscar, acho que é um equilíbrio mesmo, né? Então é isso, assim, se a gente puder fazer coisas que nos deixam mais tempo fora da tela ao longo do dia, melhor, assim. Se você trabalha com tela, então tenta ter o lazer com outras coisas, né? E se você trabalha com outras coisas, aí beleza, aí seu lazer pode ser a tela. Mas se o seu lazer só é a tela, que foi o que aconteceu comigo, aí acho que é legal a gente se atentar e pensar coisas que a gente pode fazer fora da tela, que nem o Luciano havia comentado aí. Aí eu trouxe algumas coisinhas aqui que eu tenho usado, e sugestão da Carol, inclusive. Acho que ela tá no banho agora, mas se ela estiver vendo, valeu, Carol. Se você não viu, vai ver no corte. É, Ela sugeriu que eu separasse algumas coisas manuais que eu tenho aqui, assim, enfim, coisas que me tira da tela, né? Uma delas, inclusive, era uma das opções aqui de temas para essa live de hoje, através da capoeira, né? Que é o pandeiro. Assim, para mim é o pandeiro, mas se você desde pequeno tem vontade de tocar um instrumento, talvez seja a hora de pensar, por que não, né? Alguns instrumentos a gente precisa fazer um curso mesmo. Outros instrumentos, se você tiver ele e começar a fuçar, você aprende rápido. Que no caso, o pandeiro é um deles, assim. Eu não toco super bem, mas alguma coisa eu faço. Enfim, toquei uma merda aqui. Inclusive, eu preciso dar uma afinada nele. Mas é bem legal, assim, tipo, inclusive, na verdade, ultimamente eu tenho feito pouco isso, mas eu tenho o pandeiro e o berimbau, e aí durante a pandemia eu criei o hábito de tirar uma meia horinha, assim, por dia para ficar tocando um pouco dos dois, para sair um pouco da tela, né, e também não ficar pensando muito, né. A outra sugestão óbvia, né, mas que eu vou trazer aqui para vocês é livro, né? Só que assim, eu acho até o instrumento um pouco mais interessante, porque além de tirar a gente da tela, tira a gente também um pouco da fala. E aí eu já vou entrar nesse assunto. Aí eu queria indicar um livro para vocês que eu tô quase para terminar de ler aqui, eu sou meio devagar com leitura, inclusive por culpa das telas. O tempo que eu poderia, sei lá, estar lendo depois do almoço ou antes de dormir, eu acabo vendo estatísticas do Instagram, do YouTube, para saber se as lives estão indo bem. Mas eu vou parar de fazer isso, vou fazer isso só num horário e no outro eu vou ler. Vou ler esse livro aqui, vou terminar de ler, né? Realismo Capitalista, do Mark Fisher, da editora Autonomia Literária, que é a editora que fica ali no ateliê do Bexiga, que é onde eu trabalhava até 2018. O Luciano conhece, a gente fez muita coisa lá no ateliê do Bexiga já. Dei um ganho aqui no áudio, não sei se ficou melhor.
O livro é bem interessante porque ele parte de uma frase aqui que é bem emblemática, que, deixa eu ver se dá para ler aqui, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Eu acho que tela e capitalismo estão bastante atrelados, né? Porque, como eu estou falando aqui para vocês, aliás, a gente está conversando aqui, a gente está há muito tempo na tela a trabalho, alguns de nós aqui, né? Deixa eu só ver, falando em tela, o que vocês estão falando aí? É isso mesmo que eu tinha falado, de não ficar 100% sem tela, mas tem que ter equilíbrio. Eu tenho que ficar 80% do dia em tela por causa da profissão, é o meu caso. Tela meio que esse conceito de mundo digital. Ter um hobby fora da tela é uma boa mesmo. Então, é exatamente isso, assim, eu acho que o hábito de leitura é um hábito que eu perdi. Eu comecei a ler por causa do Harry Potter e foi muito legal, uma época muito boa, minha irmã sabe, que eu devorava os livros, a gente devorava, né, os livros do Harry Potter. E aí, enfim, na faculdade eu lia bastante e até gostava, assim, eu lia por obrigação, mas gostava das leituras. Aí, acho que até 2016, mais ou menos, eu tava lendo, tipo, pelo menos uns dois, três livros por ano. E aí, sei lá, de 2016, 17 pra cá, eu parei, assim. Aí, quando muito, eu li um livro por ano. Aí, acho que 2019 ou 20, eu tentei dar uma retomada. Eu ainda tô meio devagar. Saudades do HP. Sim, temos. Mas eu tô tentando voltar. Esse livro aqui, ele é mais cabeçudo, né? Ele vai falar de umas coisas de política, mas é bem legal porque ele usa exemplos da cultura pop. Ele fala do Kurt Cobain, ele fala do hip hop. O cara, ele é inglês, na verdade, né? Mas ele vai falar muito da cultura dos Estados Unidos, que eu tenho as minhas críticas, mas querendo ou não, a gente tem muita influência deles lá. E aí ele vai trazendo esses dados, né, assim, de... Ah, ele pega o Kurt Cobain como uma pessoa que uma persona que incorporou um espírito de época, né? Porque ele tinha aquela frustração, aquele sofrimento causado, no caso, não pelas telas, né? Mas porque tá por trás das telas, que é esse sistema que coloca a gente para trabalhar muito. Que vai de acordo aí com o que o Luciano falou aqui, né? 80% do dia em tela por causa do trabalho significa que você está passando 80% do tempo trabalhando. E eu também. E eu acho que isso não é bom, assim. Eu acho que a gente tem que. E é muito difícil. E eu falo porque eu tô tentando há muito tempo e ainda. Eu sinto que eu tô progredindo, mas eu ainda não melhorei 100%. Mas eu sinto que eu tenho em mim, e se vocês tiverem algo parecido aí, me digam aí no chat, como se fosse uma voz interna que tá sempre me colocando para trabalhar. Acho que de tanto cumprir ordem de chefe, no meu caso que eu servi exército, trabalhei como office boy, trabalhei em call center, enfim, cada um sabe aí da sua trajetória, mas a gente que está há muitos anos trabalhando, a gente acaba, pelo menos no meu caso, eu acabei incorporando o discurso do chefe dentro de mim, assim, então eu tô há quase 3 anos como autônomo e, claro, muitas vezes tem muito trabalho mesmo, porque eu tenho que dar conta que às vezes é mais de um cliente por vez, né, para poder pagar as contas aqui de casa. Mas muitas vezes eu já me peguei várias vezes, assim, tendo pouca demanda numa semana, sei lá, que eu poderia trabalhar 3, 4 horas por dia, mas eu ficava o dia inteiro trabalhando, adiantando coisa, resolvendo coisas que dava para esperar, que dava para ser melhor dividido. Então, se você, Luciano, a Amanda e quem mais estiver me assistindo, se você que está vendo os cortes, já se pegou se colocando para trabalhar mais do que você realmente precisa, fica atento, porque isso é adoecedor. Eu falo por mim, acho que na pandemia eu tive umas crises de ansiedade, passei mal mesmo, assim, umas 3 vezes em 2020, mais umas 2 vezes em 2021. 2022 até agora eu tô 0% aí de acidentes, mas também o começo do ano é mais parado mesmo, né, para minha área. Mas fica atento se você consegue criar meios de trabalhar menos horas por dia. Talvez separar um turno do dia, a parte da manhã, ou da tarde, ou da noite, para ficar algumas horas realmente fora da tela, lendo um livro, tocando um instrumento. Eu vou sugerir um outro livro aqui, outros dois livros aqui, rapidão, que são bem legais.
Esse aqui eu já falei, inclusive, no podcast para quem assistiu. As serpentes que roubaram a noite e outras histórias, outros mitos. É do Daniel Munduruku. E aí é uma sugestão que eu faço, galera, em contraponto a esse livro aqui, que é muito bom também, mas vocês vão entender. Eu acho que, pelo menos eu tenho percebido em mim, o problema de às vezes estar fora da tela, mas estar consumindo notícia ou informação muito dura, assim, que deixa a gente meio apreensivo mesmo, né? E até a proposta do Mundos Reversos, quem viu aqui sabe, é trazer pra gente, na medida do possível, perspectivas de pontos de vista diferentes sobre o mundo, né? Então, assim, o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo agora na Ucrânia e na Rússia, são coisas sérias e que a gente vai discutir aqui também, mas não são as únicas coisas que acontecem no mundo, né? Os indígenas aqui das Américas têm histórias muito bonitas que fazem a gente se inspirar e acreditar em possibilidades de vida melhor, sabe? E esse livro aqui também é um jabá, é de uma grande amiga minha, Jéssica Moreira, que trabalhou comigo lá no Brasil de Fato durante um tempo. O livro chama Vão, é um sonho dela que ela já tinha há muitos anos e no final do ano passado ela finalmente realizou o sonho de publicar esse livro. Eu acompanhei um pouco do processo da escrita dela, da organização do livro, né? É um livro de poemas e e alguns contos, algumas histórias, tudo envolvendo os trens de São Paulo. Ela pega bastante trem desde que começou a trabalhar, também é uma pessoa, assim como a gente aí, das beiradas da cidade de São Paulo. Então a vida dela tem sido pegar trem para ir e voltar do trabalho, e ela, muito observadora e muito sensível que é, escreveu um livro contando as histórias dos marretas, as corridas para chegar até a porta antes da porta fechar, as coisas inusitadas que acontecem dentro dos trens da CPTM. Então, se você se interessou por esse livro, deixe seu contato aí no chat, que eu faço a ponte para vocês conhecerem a Jéssica. Ela é uma pessoa maravilhosa, quero trazê-la aqui também para o Mundo Reverso para um episódio. E tá aqui feito o jabá. É um livro bem legal e também é um livro de poesia, que eu acho que também é algo que ajuda a gente a sair um pouco desse tempo agitado das telas, Twitter e não sei o que lá, Instagram